Nós vamos começar com a técnica básica. A técnica básica é a técnica de reprocessamento generativo cronológico. O que é isso? Não se preocupe, que vai ter um vídeo específico mostrando para você como é que você vai atuar, tá? Eu preciso que você entenda agora e lá você vai ter os detalhes. A pessoa chega para você, a pessoa chega para mim, qual é o meu protocolo hoje de funcionamento? Como é que eu atendo na clínica? O fluxo completo. A pessoa tem acesso ao meu nome. Hoje, eu acho que 90%, eu diria mais. Eu diria 95% hoje dos meus atendimentos são feitos por indicação de alguém que soube do meu trabalho ou que já passou pelo meu trabalho, certo? Então é muito comum hoje eu atender gente que chega e fala, você atendeu meu pai, você atendeu minha mãe, um parente, alguém da minha empresa e tal. E aí, quando a pessoa tem contato comigo, a primeira coisa que eu faço é direcionar ela para minha assistente. Então, antes eu não tinha, mas hoje eu direciono minha assistente. Quando a pessoa pergunta qualquer coisa sobre o método, eu explico. Ah, e quanto é, e como faz, você fala tudo com a minha assistente. Pronto, não me preocupo mais com isso. Aí, a minha assistente entra em contato, eu peço o e-mail da pessoa, o máximo é isso, peço o e-mail, telefone, ou que passa para minha assistente. Ela manda um e-mail padronizado, eu já tenho um e-mail lá, copia e cola. E nesse e-mail tem todas as instruções. O endereço da clínica, onde é atendimento presencial ou online, os valores com recibo e sem recibo. E tem dizendo que a pessoa, depois que marcou a sessão, ela tem 24 horas para cancelar. Se ela não cancelar até 24 horas, a sessão será cobrada. Ok? Eu cobro 100%. A não ser que a pessoa acontecer alguma coisa, já aconteceu da pessoa chegar em cima da hora, tem um acidente. Não vou cobrar, óbvio, tem sentido. Mas já tem gente que mente, dizendo que tem um acidente. O primeiro dispensa, o segundo acidente eu lamento e cobro. Eu sei que ou ela precisa tomar um banho, né? Ou precisa aprender a dirigir melhor e tal, uma coisa assim. Mas normalmente a coisa vai para esse caminho. Então, já não é nem eu que eu cobro, na verdade, não sou eu que cobro. É minha assistente, ela cobra. Ela me pergunta se vai dispensar ou não. Normalmente eu não dispenso, a não ser que seja o caso justo. Isso disciplina as pessoas, porque antes as pessoas marcavam e cancelavam. E aí, quando cancelava, eu perdia, porque eu não conseguia colocar o cliente no lugar. E eu vivo disso. Então, para respeitar o que eu faço, eu preciso ensinar as pessoas a terem respeito. Então, é marcado, e até 24 horas ela pode cancelar. Beleza. Aí a pessoa recebe um e-mail, nesse e-mail tem uma anamnese. A anamnese tem instrução no e-mail para que ela preencha e devolva para o meu e-mail particular, porque aquele assunto é privado. Ela me responde, a minha assistente marca a sessão. Eu leio a toda a anamnese e vou atender a pessoa. Na primeira sessão, eu explico para ela o que eu vi ali na anamnese, e você já tem condições de explicar se quiserem, porque vocês já sabem as regras do inconsciente, associação, generalização, aprendizado, o que é que faz com a pessoa de compulsão, repetição e tudo mais. Beleza. E aí, eu começo o trabalho. Qual é a minha primeira fase? A primeira fase é terapia de reprocessamento generativo cronológico. Eu normalmente peço, faz um pior filme na tua cabeça, não me fala nada. Por quê? Porque se ela falar, ela vai gastar muito tempo, vai perder muito tempo de sessão. E a pessoa diz, mas aí se perder tempo de sessão, ela falando e tal, você não vai ganhar mais dinheiro? Tecnicamente vou, mas não é esse o meu objetivo. Eu quero atender o máximo de pessoas para desocupar aquela vaga para atender mais gente. E tem funcionado assim há 10 anos. Ok, e cada vez mais chega a ponto de ter fila de espera para atender e tal. Então funciona. Ok, aí eu peço para a pessoa fazer um filme do 0 aos 10 anos na cabeça dela. 0 aos 10. Por que do 0 aos 10? Porque a partir daí eu faço de 5 em 5 anos. Mas os 10 primeiros anos a pessoa tem pouca lembrança de vida. Até os 5 anos ela lembra de pouca coisa. Até os 7 anos é muito pouca coisa que a pessoa lembra. Por quê? Porque o hipocampo, que é a parte temporária do cérebro, a parte do cérebro que registra as memórias temporariamente para depois gravar profundamente, ou gravação de longo curso, até os 7 anos está muito formado. Então a pessoa não tem tanto registro com clareza. Então eu faço o filme do 0 aos 10. Fiz o filme do 0 aos 10. E aí eu pergunto duas coisas. De 0 a 10, qual é o grau de intensidade do filme? Que é a escala de intensidade do desconforto. E-I-D. Escala de intensidade do desconforto. No escala de 0 a 10, 0 não te incomodou, 10 te incomodou ao máximo. De 0 a 10, o quanto foi desconfortável fazer esse filme agora? A pessoa diz 7. Ok. A segunda pergunta que eu faço é, houve desconforto físico? Ou seja, no momento que você lembrou disso, você sentiu taquicardia, aperto na garganta, pressão na cabeça, qualquer coisa no seu corpo? Muita gente diz, senti um arrepio no tornozelo esquerdo. Acontece. Ah, senti uma tensão no ombro, senti uma coceira no rosto. Ok. Segunda pergunta, depois dessa. A próxima pergunta depois dessa. Esse desconforto físico, de 0 a 10, que nota você dá? Ah, foi uma tensão no ombro que eu senti. Ok, de 0 a 10 deu quanto do desconforto no ombro? O desconforto físico. Ah, deu 5. Então tem dois parâmetros. O filme foi 7 em desconforto e o desconforto físico foi 5. Ok? Beleza. Peço pra pessoa lembrar de novo. Aí tem gente que é muito ansioso, mal fecha o olho, eu lembrei. Eu falo, ah, tá, você reprocessa muito, você pensa muito rápido e tal, mas faz o seguinte, vai devagar. Porque quando você tá ansioso, você faz muito rápido, vai devagar. Eu peço pra pessoa ir mais devagar e fazer de novo, do 0 aos 10. Terminou. Eu peço pra pessoa manter os olhos fechados durante todo o processo. Por que eu peço pra pessoa manter os olhos fechados durante todo o processo? Porque 99% das pessoas se concentram mais quando estão fazendo isso, tá? Quando estão de olho fechado. Então por isso que eu peço de olho fechado, manter o olho fechado. Segunda coisa, só deixa eu colocar só isso aqui, porque tá ficando seco na garganta. E aí o que acontece? 0 a 10 quando foi o desconforto do filme? Ah, dessa vez foi 8. Ótimo. Normalmente tem que aparecer uma coisa nova. Beleza. Desconforto físico, de 0 a 10 foi quanto? Ah, agora foi 8. Teve mais alguma coisa? Eu sempre procuro a parte física. Por quê? Porque eu utilizo também o reprocessamento somático. Já vou explicar para vocês. O cronológico é de 0 a 10 anos. Eu vou fazendo isso até zerar. Zerei. Ok. Já posso mudar de fase. Vamos agora dos 10 aos 5 anos. Tem gente que chega e fala, nossa, muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Aí eu divido. Vamos fazer de 10 aos 12. Depois zerou 12 aos 14. De 14 a 15. Entre um ciclo e outro, eu peço para a pessoa respirar profundamente. Toda vez que a gente falar, respire profundamente, eu explico para a pessoa que é assim, ó. Puxa o ar pelo nariz, joga o ar para a barriga ou para o diafragma, tá? Joga o ar lá para baixo, enche a barriga, né? E sopra pela boca. Então, puxa pelo nariz e sopra pela boca. Fiz a primeira parte de 0 a 10 anos, terminou de fazer o filme, aí eu peço que a pessoa, de 0 a 10, o quanto foi desconfortável do filme. Ela me dá uma nota. Eu pergunto se tem algum desconforto físico. E explico o que eu estou perguntando. Olha, durante o filme você teve alguma repercussão física que foi desconfortável? Por quê? Porque as pessoas confundem. Ah, não, naquela época não teve nada físico, não. Não, é agora, quando você lembrou do filme. Ok. Aí a pessoa dá uma nota do desconforto do filme. Beleza. Quando as duas estão zeradas, eu passo para a próxima fase. O que pode acontecer muito? A pessoa chega e fala, ah, o desconforto físico está em 10. E o filme está em 10.
Aí eu peço pra ela respirar e recomeçar o ciclo. Aí ela faz 10 vezes. Ah, continua em 10. Desconforto físico. Do filme, beleza. Desconforto físico. Ah, tá em 5. Ora, gente, mesmo que o filme continue em 10, o físico caiu, não caiu? Se caiu, tá vendo reprocessamento. Eu devo me preocupar se a pessoa fez 30 ciclos e não passou de 10, não baixou de jeito nenhum? Não. Não deve se preocupar com isso. Por quê? Imagine que é uma camada de uma cebola muito grande. Cada vez que você passa uma vez o filme, mesmo que a pessoa diga que não mudou nada, mas está sendo retirada uma finíssima camada da cebola. Já aí, é assim? É. Pode confiar. É assim. A maioria das pessoas, elas reprocessam muito rápido. Mas tem gente que demora. Demora bastante. Tá? Neste caso, eu peguei um caso deste quinta-feira. Pronto, um pro bono. A senhora me procurou com toda a dificuldade, ela apanha do marido. A senhora que é espancada pelo marido, vive uma situação difícil no interior do estado, e ela me implorou para atender a filha dela. Não podia pagar o valor da sessão toda. Quando eu tive a primeira sessão, criei anamnese, comecei com a filha. Nossa, tinha 19 anos, com depressão. O pai esfaqueou o sogro, o avô dela. O avô deu um tiro no pai, uma confusão dos infernos, a menina em pânico. Aí eu falei pra ela, perguntei se eu não queria ficar curada. Ela disse que sim. Eu disse, ok, eu vou te ajudar. Não vou te cobrar nada, eu vou fazer 5 sessões com você. Ela começou a chorar e tal, porque não tinha condições de comer direito. Beleza. Então, neste caso, aí eu disse pra mãe, ela disse, por que você não quer receber meu dinheiro? Aí eu falei, por quê? Aí contei a história toda. Ela começou a chorar, agradecer muito, disse que a filha dela, quando saiu do quarto, que eu atendi online, ela disse que começou a chorar. Por que você chorou quando sua filha saiu do quarto? Ela disse, porque o olhar da minha filha estava brilhando, ela estava sorrindo e ela disse que queria se curar. Eu falei, ótimo, então tá bom. Então, estabeleci que ela não ia cobrar nada, obviamente, né? E fiquei muito feliz com isso. Mas por que eu tô falando isso? Porque essa moça, eu comecei a fazer o reprocessamento cronológico e eu fiz 19, 20 vezes e não baixava de 8. Neste caso, eu resolvi utilizar uma metodologia que você pode usar, que é a mudança de modalidade perceptiva. O que é isso? A primeira coisa que eu perguntei foi, ora, se dói tanto nela, e ela diz que na escala de 0 a 10 só dá 7, não é estranho? Dói muito, mas é até 7. É curioso, né? Aí eu falei, vem cá, quando eu estou pedindo para você fazer o filme, você está dentro do filme ou você está vendo esse filme longe? Como se você estivesse aqui e você vendo o que aconteceu com você longe. Aí ela disse, eu estou longe. O que é isso, gente? Isso é a terceira posição perceptiva. Veja, digamos que eu seja isso aqui e a outra pessoa seja isso, certo? Então, essa pessoa falou uma coisa que me agrediu. E isso me marcou, certo? Ora, quando isso aconteceu, eu estava vendo deste ângulo aqui, de frente da pessoa. Eu estou dentro da cena. Agora, quando eu vou me lembrar, eu posso me lembrar a partir deste ângulo, eu olhando de frente para a pessoa, ou eu posso olhar a cena de longe e me ver aqui, de frente dessa pessoa, e ela dizendo tudo isso para mim. Ora, isso aqui, eu longe, é a terceira posição perceptiva. A primeira é a visão minha, que eu estou dentro da cena. A segunda posição perceptiva seria dessa pessoa, que não sou eu. E a terceira posição perceptiva é de um observador distante. Eu estou observando completamente dissociado, desconectado de mim mesmo. Isso aqui é um mecanismo de defesa. Quando eu saio, quando eu me dissocio e vejo a cena de longe, dói menos. Uma criança, quando ela é violentada, o agressor está em cima, ela está embaixo. Quando ela se lembra do teto, como se ela estivesse no teto, vendo um filme em que o agressor está lá e ela está aqui embaixo. Por quê? Porque essa dissociação é um mecanismo do inconsciente de defesa para que a pessoa consiga sobreviver àquela situação, ao se lembrar. Então, o que aconteceu com essa moça? Ela estava na terceira posição perceptiva. Eu vou ficar aqui que dói menos. Aí eu falei, foi o seguinte, entra na cena, fica dentro da cena. Aí a primeira coisa que ela disse foi, vai doer mais. Eu disse, eu sei, mas estou aqui, vou te ajudar. Ela foi. Estava 7, passou para 10. Na mesma hora, óbvio. Ok. Então, quando fez isso, eu fui trabalhando com ela, fui trabalhando, aí não baixava de 10. Aí eu utilizei um segundo recurso. Qual foi o segundo recurso? Eu fui mexer nos registros emocionais dela. O que eu fiz? Eu disse, qual é a cena que mais está te machucando? Porque ela demorava muito tempo no reprocessamento lá que ela fez. Muito tempo. Assim não vai perder muito tempo da sessão, então é melhor você dividir em pedaços menores, terminar e depois passar pro próximo. Aí ela disse, foi a cena em que meu pai esfaqueou meu avô e meu avô deu um tiro no meu pai. Uma briga na minha frente e tal. Eu falei, tá bom. O que eu pedi? Foi o seguinte, pega esse filme agora e bota bem distante mesmo de você. O que eu fiz? Eu voltei à terceira posição perceptiva, não foi? Voltei, deixei bem longe, fica 1 quilômetro de você, só um quadradozinho. Aí ela fez, baixou pra 7. Beleza, fiz umas 3 ou 4 vezes. Aí, voltei pra ela entrar no filme, perto dela, associado e tal. Aí caiu pra 8. Veja que luta eu tive. E aí eu fui fazendo essas mudanças. Eu fazia mudança por 2 ou 3 momentos, ou ciclos, e depois eu voltava a associar de novo. Dissociava, mudava, pedia pra ela fazer o filme preto e branco, aí depois de 3 ou 4 vezes, eu voltava ao normal associada. Aí baixava um pouquinho. Terminamos em 6. Ok, por que eu tô contando isso? Gente, isso é a exceção. Sabe quantos casos eu peguei assim este ano, e a gente tá em julho? 2. Eu atendo 30, 40 pessoas por semana. Peguei 2. Então isso é raro. Por que eu tô dando tudo isso? Porque essa aula é aula que eu vou falar de um monte de coisas, e quando eu gravar, eu vou gravar detalhadamente as aulas pra vocês. Eu só preciso saber que é possível. Qual é o padrão? O padrão é, primeiro, processamento cronológico. De 0 a 10. Ok, faz um filme de 0 a 10. Até zerar. Aí você vê o filme e a parte física. Zerou os 2? Beleza. Vai agora dos 10 aos 15. Até zerar. E você faz até hoje. Quando terminar, até o momento presente que você está vivendo a idade dela atual, 90, 80, 90% dos problemas dela já foram resolvidos. Ok? Se é depressão, se é pânico, ansiedade, o que for. Tá. Já aí quais são os outros métodos? Reprocessamento somático. O que é o reprocessamento somático? Tem gente que não lembra de nada. Ah, eu não consigo lembrar de nada, minha memória é péssima, não consigo lembrar de nada do passado. Beleza. E o que você sente quando você pensa na sua vida? Ah, eu sinto uma dor no peito aqui o tempo inteiro. Ok. Vamos trabalhar com o que eu tenho. O que é o reprocessamento somático? É o som, é o corpo. Eu peço para que ela, de olho fechado, se concentre naquela dor, naquela sensação, e deixe a sensação conduzir ela. Quanto pior, melhor.
Olha, presta atenção na intensidade, na área, na profundidade, no tipo de sensação ou de dor. Mergulha. Se vier tristeza, sentimentos de raiva, de abandono, tudo que tiver. Se vier pensamentos na cabeça, ideias, deixa vir. Ou seja, a partir do corpo, eu peço para ela se conectar e deixar que tudo se expanda. Tá? E qual é o próximo passo? Só deixar ela sentir. Deixa sentir. Deixa sentir. A pessoa está em 5, daqui a pouco aumenta para 6, para 7, para 8, para 9, para 10. E ela começa a ficar angustiada. Ninguém morre com conhecimento. Zero. Não tem risco de ninguém morrer. Beleza. A pessoa fica com aquela angústia, daqui a pouco ela diz, eu estou entalada. Então, tá bom. O entalo 0 a 10. Tá 8. Ok. Continua observando. Fica prestando atenção nesse entalo. Passa para 10. Daqui a pouco, gente, faz isso. Ó. 0. Aí a pessoa diz que tá ótima. Como é que eu sei que realmente houve uma mudança no psiquismo dela através do corpo, sem ela dizer nada, sem ela pensar nada, sem ela lembrar de nada? Quando ela diz que não sente mais nada, quando ela sente sonolência, que é sempre o final de um ciclo de reprocessamento, e quando ela diz que está sentindo mais leve. Jair, o que significa isso? A pessoa tem uma dor no peito, na cabeça, no corpo. O que significa isso? O seu inconsciente, ele tem muita informação. Ele guarda 400% de tudo, como vocês já sabem. Só que ele precisa registrar isso em algum lugar. Onde é que ele registra? No seu corpo. Por isso, que quando uma pessoa tem um problema na vida, ela não consegue falar, não consegue se expor, não tem voz ativa, ela começa a ter infecções na garganta, ela começa a ter câncer de ter tumor na tireoide, ela começa a ter um monte de problemas. Naquela área específica. Quando a pessoa, quando a mulher, por exemplo, se vê obrigada a ter que ter relações sexuais com o marido que não respeita ela, ela começa a ter câncer vaginal, candidíase recorrente, câimbras, problemas nessa área genital. O corpo, a mente, o psiquismo vai escrever em cada parte do corpo o trauma correspondente. Se a pessoa não lembra, não consegue saber o que sente, não tem problema. Vai com o que ela tem. Deixa o corpo vir, mergulhar e reprocessar. O que vai acontecer? O reprocessamento vai ocorrer num nível muito profundo, nas camadas muito profundas do inconsciente, e a pessoa vai estar livre do mesmo jeito. Faz sentido para vocês? Tá. Depois disso, a gente vai utilizar o reprocessamento temático. O que é reprocessamento temático? Limpei a vida dela toda. Qual o grande problema dela? O problema dela foi com o padrasto. Tá? O padrasto foi. Terminamos, zeramos cronologicamente. Agora faz o seguinte, faz um filme de toda a tua relação, a vida inteira com o teu padrasto. Até hoje. A pessoa faz um filme todo. Aí depois você pode fazer com os homens. Ou vice-versa, se for com mulher, com madrasta, o que for. Porque isso vai ter repercussão generalizando na vida, né? Para relações masculinas, relações de relacionamento, de afetivas e tal. Enfim, eu vou escolhendo temas. Depois eu posso escolher um tema, falar, o teu padrasto, nesse exemplo, o teu padrasto sempre foi agressivo com você, e você sempre teve medo de violência. Agora então já fez um filme cronológico, já fez o temático do padrasto, faz um filme agora de todos os momentos da sua vida que você teve medo de violência, você passou por situações de violência. Temático, terceiro tema. Você entende que o céu é o limite? Vai chegar um momento que você vai procurar qualquer coisa na pessoa e a pessoa já está resolvido, está resolvido, está resolvido. Ok, como é que está sentindo? Ótimo, maravilhosa, pronto, perfeito. Faz sentido para vocês? Depois disso, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai trabalhar o futuro. Por quê? Porque o inconsciente ele é atemporal. Se uma pessoa cresceu vendo o pai, ou vendo a mãe trair o pai o tempo todo, ou ter o pai trair a mãe o tempo todo, e ela associou, e fez todo aquele processo, né? Ela vai associar, ela vai interpretar, ela vai generalizar, vai sintonizar e vai repetir. Consequentemente, o futuro não existe, é criado no presente. Quando ela pensa no futuro, ela começa a ter intimamente a certeza de que ela nunca vai ter um casamento decente de um marido que respeite. Já aí, você já zerou a vida dela toda, já limpou, ela não está mais prisioneira disso. Por que você vai trabalhar isso? Porque muita gente, quando você termina de trabalhar, ela ainda está com uma crença de que ela não vai encontrar um homem decente. E é papel seu eliminar a crença negativa, a crença de autossabotagem. Já aí, nesse processo até agora já não foi eliminado? Foi. Mas a gente é foda, a gente tem que resolver da melhor maneira possível, não pode dar galho. Por quê? Porque você tem um nome a zelar. Então, o que você faz? Você começa a fazer ela imaginar o pior cenário possível. Aí a gente se vê sendo traída pelo marido, sendo se morrendo, o marido morrendo, ela ficando doente, o marido tendo que arranjar outra na frente dela. É um absurdo. Ok, faz o pior filme. Quando terminou o filme, 0 a 10. 8, beleza. E físico, 4. Pior filme. Até que a pessoa não consegue mais fazer o pior filme, não tem mais dor, não tem mais nada, zerou o futuro. Ok? Aí, se você quiser ainda, gente, tudo isso vai estar mastigadinho para vocês por nome, tá? Não se precipita. Aí o que acontece? Você pode fazer associações. Você pode depois começar a potencializar. Ora, a pessoa tinha medo de agulha. Aí você curou ela com medo de agulha e foi pro futuro, ela se picando de agulha, fazendo transfusão de sangue, não tem nenhum problema, beleza. Tá, mas vamos fazer o seguinte, vamos transformar a agulha numa coisa legal? Bora. Você vai fazer um filme em que a pessoa vai lembrar dos momentos mais bonitos da vida dela, mais felizes e tudo mais. Com essa energia dela lá em cima, ela bem feliz, aí você agora se imagina que você tá tendo que doar sangue para uma pessoa que você é a única esperança dela, que só o seu tipo sanguíneo bate, e você vai lá e doa sangue, e você vê a agulha entrando, tirando teu sangue, e a vida vai, e é transfundida, faz a transfusão para aquela pessoa, e aquela pessoa salva a vida, e ela pode sustentar a família, pode ajudar outras pessoas, sinta essa energia você fazendo bem. Quando a pessoa ancorou aquilo, associou, porque essa associação era automática e negativa, agora você está vinculando, quando você faz isso, aí a pessoa começa a dizer, caramba, tô até com vontade de botar uma agulha agora. Percebe, gente? Consegui ser claro nesse resumo que a gente vai trabalhar caso a caso? Alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? Jair. Ou não? Aquela ferramenta que a gente aprendeu na terapia de alta performance, onde que ela entra aí? Tá. Vou entrar agora. Tá? Terapia de alta performance, para quem está vendo o vídeo e não sabe, eu realizei um workshop, e esse workshop está disponível, é o terapia de alta performance. E aí eu explico uma metodologia bem básica, que é essa parte agora, de processamento cronológico. Você só faz isso, só faz processar, ok? Então ali é só um recorte, é uma técnica mais básica. A gente vai começar no próximo módulo, a partir deste, né, de agora, é utilizar as ferramentas, e a partir dos outros módulos, a gente vai estudar o que chama de patologia e o que eu chamo de transtorno. Transtorno de depressão, como é que eu trato, qual é o procedimento, qual é o protocolo, como funciona, detalhes, exceções, situações, ou seja, tudo sobre depressão.
Terminou o módulo, vamos atender, tratar somente casos de ansiedade. O que é, como funciona, qual é a lógica, como se resolve tudo, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno do pânico. Então, módulo a módulo, por quê? Porque o terapeuta ele precisa estar preparado para resolver tudo que chega na frente dele. Ok? Aquela ferramenta lá já resolve esses traumas aí, tipo de agulha, medo de, sei lá, Já, sapo, ou não? já, de agulha, essas coisas básicas já resolve, certo? Fechou. Só que nesta formação, durante a semana, esses próximos dias, você vai ter muito mais conteúdo, muito mais profundidade. Você vai saber o que está acontecendo, o que está acontecendo, qual é a lógica, como você pode, inclusive, encontrar outros detalhes associados àquilo, por que tem uma fobia, nunca tem uma fobia só, sempre tem um terreno de ansiedade ao redor, enfim. Então, ali era o pontapé inicial. Beleza, valeu. Perguntas mais? Alguém tem alguma pergunta pra gente concluir, porque já temos 3 horas de aula e senão pode falar aqui. Nenhuma pergunta? Ok, pessoal. Então, vamos concluir a nossa aula e eu vou deixar uma frase, duas frases, uma frase, na verdade, uma explicação. A primeira coisa, vocês estão lendo aquilo ali? Mestre Yoda, faça ou não faça? Tentativa não há. Eu não estou perguntando porque tirou a placa do estresse, porque toda semana tem uma plaquinha nova ali, certo? Então, ali é, faça ou não faça. Cadê a placa? Placa de estresse, bata a cabeça aqui. Ok, vamos mudar, toda vez sempre uma nova. Gente, vocês estão aprendendo e tentam ter uma ferramenta fantástica. Muitas vezes a gente faz cursos, gasta dinheiro com cursos, e a gente não aplica, não pratica. Só tem um detalhe. Quanto mais conhecimento vocês têm, ou você tem, maior sua responsabilidade. Eu gosto da frase massa do tio Ben, do tio do Peter Parker, do Homem-Aranha, quando ele começa a falar, ele tá na fase de começar a acionar o Homem-Aranha, não sabia o que fazer com os poderes. E o tio Ben diz o seguinte, lembre-se que com grandes poderes, grandes responsabilidades. Vocês não têm direito de fazer esta formação e não fazerem ela de verdade. E não atenderem pessoas. E não praticarem. Eu vou dar instruções no grupo sobre como vocês vão trabalhar aos pares. É preciso que vocês comecem a trabalhar. Não adianta, eu vou tentar semana que vem. Não existe isso. Ou você faz ou você não faz. Por quê? Porque com esse conhecimento, você está tendo grande responsabilidade. Se você não faz, não se torna bom. Tem muita gente, tem uma fila de gente que o universo vai mandar para você, que está pronta para que você mude a vida delas. Mas aí você cria desculpas na sua cabeça e você diz, não, mas eu vou tentar, daqui a pouco eu vou tentar mais. Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão começar a seguir a vida delas com os problemas, com as dores e com os sofrimentos. Muitas sofrerão durante noites e noites. Permanecerão em relacionamentos abusivos, deprimidas, muitas se matarão. Sabe por quê? Porque você tentou. Porque você não levou a sério. E porque você não se tornou aquilo que você se propõe a fazer. Todo mundo é livre para escolher seus caminhos. Você é livre. Mas eu não sei se isso seria a melhor escolha da sua vida. Não significa que você tem que ser um terapeuta profissional e atender como eu atendo, e não precisa. Mas você não tem o direito de fazer isso pela metade. Porque quando chegar alguém na sua frente, você precisa estar preparado para resolver. Pode ser como aconteceu comigo, em outro país, na fila, ajudei pessoas. Uma sessão de 30, 40 minutos. Gente que não conseguia dormir durante a semana, gente que podia bater no carro, podia morrer, podia deixar o filho sem pai, porque ele estava com um transtorno. Mas eu estava preparado. Em 40 minutos eu consegui mudar a vida dele, e ele voltou a dormir, e voltou a ter a vida dele. Há uma cadeia de eventos que vocês estão sendo inseridos. Lembre-se de uma coisa. Ou você faz ou você não faz. Tentativa não há. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Eu espero que você leve muito a sério essa formação. E você não dê desculpas para você. É isso. Encerramos. Pessoal, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da formação.